Querido amigo, querida amiga, com a graça de Deus, está no ar o programa Cristo Conectado, o programa em Cristo. Eu, pastor Edson Ronaldo Tressman, de Querência do Norte, estado do Paraná, peço licença para adentrar aí na tua casa, peço licença para adentrar no local onde você está neste momento, para poder transmitir a palavra de Deus. E para transmitir a palavra de Deus para você, invoco a presença do Deus Triuno. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o 7. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma? Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Querido amigo, querida amiga, tentação do Éden nosso de cada dia. Pois bem, se nós formos olhar para o capítulo 2 de Gênesis, lá no finalzinho, o último versículo, diz assim: tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Ou seja, essas palavras, elas significam que quando Adão olhava para Eva, ele via a bondade de Deus. Quando Eva olhava para Adão, ele via a bondade de Deus. Ambos, Adão e Eva, se alegravam na bondade de Deus e se sentiam seguros e certos da bondade de Deus. No entanto, o anjo caído, o anjo luz que se revoltou, ele então atacou o ser humano justamente para que, essa confiança chegasse ao fim. É preciso destacar que a tentação, como nós lemos no texto, ela foi proferida por uma serpente, uma cobra. No entanto, os pais apostólicos, os primeiros escritores a respeito da palavra de Deus, e também os profetas iluminados pelo Espírito Santo, eles, então, facilmente perceberam que esse ataque não foi uma iniciativa da serpente, da cobra, que falava, mas que a serpente estava incorporada pelo diabo. Há na Bíblia relatos que destacam a obsessão espiritual e também a obsessão corporal, que é quando o diabo habita e governa o corpo de modo imediato e local, controlando assim a sua vontade. Você pode conferir aí na sua casa Marcos capítulo 5 e também Lucas capítulo 8. Mas a questão que fica é: por que o texto? Por que Moisés não nos deixou dito claramente que o anjo, o diabo, apossou-se da serpente, falou através dela e enganou Eva? Bom, mesmo que o texto Gênesis 3 não deixe isso explícito, as escrituras, elas declaram que o diabo é o pai da mentira, perpetuador da fraude e também da morte. Assim como as pessoas, os animais, eles também têm os dons diferentes. E a serpente, ela é sinônimo de sagacidade. Jesus disse isso. Ele disse isso quando ele enviou os seus discípulos, está lá em Mateus capítulo 10, versículo 16. Ou seja, Jesus disse: olha, sejais sagazes, inteligentes como as cobras e mansos como as pombas. Por causa da sua sagacidade, da sua inteligência, da sua intrepidez, a cobra, a serpente, foi o animal escolhido para fazer o ataque junto a Eva. E essa foi a pior das tentações. Foi uma tentação fulminante. Foi, na verdade, como se diz, um bote certeiro. Se Adão e Eva estavam nus e não sentiam vergonha, ou seja, se Adão e Eva reconheciam
a bondade de Deus e se alegravam e se sentiam seguros nessa bondade, a serpente, com toda a sua sagacidade, dominada pelo anjo caído, atacou justamente a bondade de Deus. Ao aproximar-se de Eva, ele vai fazendo a sua argumentação. Ele destaca que Deus, na verdade, não é tão bondoso assim. Afinal, Deus proibiu eles de comer algo. Tanto que na sua argumentação ele diz, Deus proibiu, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Aí a mulher responde, podemos comer qualquer, menos da fruta, da árvore da fruta que fica no meio do jardim. Deus nos diz que não devemos comer dessa fruta. Mas se Deus fosse tão bonzinho assim como vocês pensam, como vocês se olham, como vocês confiam, vocês poderiam comer desse fruto, não é verdade? Mas sabe por que vocês não podem comer? Porque vocês vão ser iguais a Deus. Os olhos de vocês serão abertos. Querido amigo, querida amiga, no relato da criação, nós observamos que Deus criou tudo pela sua palavra. Lá no capítulo 1 de Gênesis está destacado, Deus disse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abençoou dizendo 8. 8 vezes nós vemos essa frase, Deus disse. Após o relato da criação, nós vemos agora no episódio da tentação, Gênesis 3, o uso da palavra, mas é o uso da palavra contra a palavra de Deus. Por isso o texto diz assim, ela perguntou à mulher, a serpente, ou ela disse à mulher. O diabo atacou a palavra de Deus, a palavra que Deus havia dado para o homem, para a mulher, com uma outra palavra. Ao apontar para a árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente ela diz uma outra palavra. Ela faz uma manobra para desviar ou para chamar a atenção para um outro fato. O que Deus havia dito? Bem, lá no capítulo 2, versículo 17, Deus disse assim. Vou ler o 16. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem, você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No dia em que comer dessa fruta, você certamente morrerá. E agora Gênesis capítulo 3, versículo 4, a serpente, o diabo diz, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus disse que não devemos comer dessa fruta, a mulher está respondendo. Aí a cobra afirma, vocês não vão morrer coisa nenhuma. Olha só, ele está buscando apelar para a bondade divina. Ele está dizendo assim, vocês não vão morrer coisa nenhuma. Observe o jogo de argumento. Primeiro ele está lançando uma dúvida. É verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore, de nenhum fruto, de nenhuma árvore do jardim? Aí, claro que sim, menos de uma. Mas se Deus fosse tão bondoso assim, vocês poderiam comer. E, aliás, vocês seriam como ele. E agora ele coloca em xeque a bondade de Deus, dizendo, não, vocês não vão morrer, afinal, Deus é bondoso. A tentação consistiu em quê? Consistiu em Eva ter dado ouvidos a uma outra palavra que não a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi clara lá no versículo 17 do capítulo 2. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Só que Eva preferiu ouvir a outra palavra, a palavra do diabo que diz assim, vocês não vão morrer coisa nenhuma. Querido amigo, querida amiga, é possível observar que desde o Jardim do Éden, o diabo, ele imita Deus. Ou seja, ele usa a palavra para distorcer a palavra. O diabo usa a palavra para distorcer a palavra de Deus. Se a salvação do pecador vem pela palavra de Deus, a condenação do pecador também vem, só que ela vem pela distorção desta palavra. A queda em pecado mostra o afastamento do ser humano de Deus. Se antes Adão e Eva, eles viam a bondade de Deus em todas as coisas, estavam nus,
Após a queda, eles costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas, ou seja, Deus já não era mais tão bondoso assim, e Deus se tornou um inimigo. Afinal, o pecado afasta o homem de Deus. Deus permitiu que Adão e Eva fossem tentados para exercitarem as suas forças. Adão e Eva estavam sujeitos à tentação por serem seres inteligentes. Eles não eram robôs programados para isso ou para aquilo. Não eram máquinas programadas para realizar tal ação e não realizar determinada ação. A tentação a qual Eva esteve exposta e caiu, nós enfrentamos ainda hoje. É possível destacar que todo mal começa em nome de Deus. A salvação, ela vem pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus. E a condenação, ela também vem pela corrupção da palavra. Muitas pessoas têm corrompido a palavra de Deus e enganado o povo de Deus. E nós precisamos prestar atenção à seriedade da palavra de Deus, ou da correta interpretação da palavra de Deus, tanto que Deus nos deixou de maneira muito bem clara isso em 2 mandamentos, 2º e 3º. No 2º mandamento, Deus ele diz para não tomar em vão o nome de Deus, ou seja, não usar o nome de Deus para enganar. Enquanto que no 2º mandamento, Deus está alertando sobre o correto uso da palavra de Deus, no 3º mandamento, Deus então incentiva a ficar com os ouvidos atentos à palavra de Deus. Santificarás o dia de descanso, ouça com atenção o que diz a palavra de Deus. Eu ainda posso destacar também a oração do Pai Nosso, onde Jesus ele ensinou a orar assim: santificado seja o teu nome. O que significa? Bem, quando nós falamos santificado seja o teu nome, nós estamos falando: Deus, permita que nós possamos ouvir o ensino correto da palavra de Deus e que nós possamos viver de acordo com o que diz a palavra de Deus. Venha o teu reino. Quando Jesus ensinou esta oração, venha o teu reino, com essas palavras ou com esse pedido, nós pedimos ainda hoje que Deus nos conceda o Espírito Santo para podermos crer na sua palavra. Porque nós não podemos crer por vontade própria, porque tudo que nós queremos é nos afastar da palavra. Eu não quero ouvir a palavra de Deus, consequência da queda em pecado. Mas venha o teu reino Deus, me conceda o Espírito Santo para crer no que diz a sua santa e preciosa palavra. Nós oramos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui nós pedimos: Deus, tem muitas pessoas e muitas coisas que querem me atrapalhar de aprender a palavra de Deus. Tem muitas coisas que querem me atrapalhar até a ensinar a palavra de Deus de maneira correta e de viver conforme a palavra de Deus. Impeça tudo isso, tire isso tudo do meu caminho. Querido amigo, querida amiga, o diabo ainda hoje é a tentação do Éden, nosso de cada dia. O diabo, ele nos tenta, pervertendo a palavra de Deus. Jesus, você lembra muito bem, está lá em Mateus 4, Jesus também foi tentado. E foi tentado com a palavra. Cada tentação, o diabo foi usando a Bíblia, foi usando a palavra contra Jesus. Mas Jesus, ele se ateve à correta interpretação da palavra de Deus. Jesus não se deixou desviar da verdadeira palavra de Deus. A tentação do Éden é a tentação nossa de cada dia. Ou seja, ainda hoje, muitas pessoas aparecem distorcendo a palavra de Deus. E milhares de pessoas estão desanimadas de Deus, da igreja, da Bíblia. Por quê? Porque em algum momento da vida foram enganadas por pessoas que supostamente diziam ensinar a palavra de Deus. E principalmente isso aconteceu nos momentos difíceis da vida daquela pessoa. Querido amigo, querida amiga, nós precisamos prestar muita atenção. Afinal, há uma corrente teológica muito perigosa em nossos dias. A corrente teológica que pinta a vida como uma vida só de vitórias, de riquezas e mais riquezas. E
nós ouvimos da palavra de Deus que desde a queda em pecado, a nossa vida muitas vezes tem sido marcada por derrotas, por tristezas e mais tristezas, por lágrimas. Mas a palavra de Deus, ela nos consola justamente nesses momentos de tristeza, de desespero. Querido amigo, querida amiga, tem muitas pessoas que já deixaram de ver a bondade de Deus, e principalmente nos momentos mais delicados da sua vida. Lembre-se das palavras de Jesus. Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lembre-se, no mundo passais por aflições, mas Jesus, o prometido de Deus, logo após a queda em pecado, Gênesis 3,15, ele veio para vencer o mundo. E ele, como vencedor que é, nos anima, nos encoraja e mostra para todos nós o quanto Deus é bondoso e misericordioso. Que Deus os abençoe. Nós vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, te agradecemos pelo teu amor e pela tua misericórdia. E certos do teu amor e da tua misericórdia, nós queremos te pedir pelas pessoas que estão enfermas, pelos que estão enlutados, pelos que lutam contra a depressão. Queremos te pedir, bondoso e amado Pai, por aqueles que estão querendo abandonar algum vício, mas estão sem forças para consegui-lo. Bondoso e amado Pai, nós pedimos pela tua igreja, pedimos pelos pregadores da tua palavra. Bondoso e amado Pai, pedimos também pelos desempregados. Dê a eles, abra para eles uma porta de emprego. Bondoso e amado Pai, conduz os nossos passos firmes na fé. Em nome e por amor de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua valiosa audiência. Muito obrigado. Deus te abençoe. Olha, um forte abraço para todos vocês. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.